Em Portugal, quando nós queremos alguma coisa de alguém, nós temos várias formas diferentes de nos expressarmos. Por exemplo, imagina que eu tenho um colega que vai participar numa peça de teatro e ele quer convidar-me para ir ver. Então, ele pode dizer qualquer coisa como: quer ir ver a minha peça de teatro? E aqui, no verbo quer, está implícita a forma de tratamento você, que nós usamos em situações mais formais. Agora, imagina que ele quer convidar também os nossos outros colegas e então aí, nesse caso, ele pode perguntar qualquer coisa como: querem ir ver a minha peça? Neste caso, na forma verbal querem, está implícito o pronome vocês, porque ele está a falar com um grupo de pessoas. E isto serve perfeitamente. Mas, se ele quiser ser mais direto, então ele pode usar o imperativo, e aqui em Portugal isso não é um problema, é absolutamente normal. E então ele, nesse caso, vai dizer qualquer coisa como: venha ver a minha peça. Entretanto, numa situação em que ele vai convidar-me a mim e aos nossos colegas, então ele vai dizer: venham ver a minha peça. E aqui tu podes ver que existe uma ligeira diferença entre as duas formas verbais usadas, ou seja, venha e venham, que correspondem exatamente ao imperativo formal e ao imperativo plural, respectivamente. Neste vídeo eu vou explicar-te todas as diferenças entre estes dois tipos de imperativo. Se ainda não me conheces, eu sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender português de forma divertida e sempre com canções. E se isto do imperativo ainda é muito avançado para ti, se ainda estás muito no início, então eu tenho aqui um curso ótimo para ti, que é exatamente o meu novo Crash Course de Português Europeu, que tu podes encontrar no Udemy. O link está na descrição do vídeo e tu podes ver todas as informações e inscrever-te no curso. Entretanto, se tu já conheces todas aquelas coisas e o imperativo também, pode ser também uma boa ideia usar este curso para rever, não é? Vamos então começar por explorar o imperativo formal, que normalmente é aquele que se aprende primeiro, exatamente por ser o mais simples dos três tipos. Então, o imperativo formal forma-se a partir da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, se eu quiser conjugar o verbo andar no imperativo, a primeira coisa que eu tenho de fazer é conjugar este mesmo verbo no presente do indicativo, e então, neste caso, temos a forma verbal ando. Então, e agora, como é que nós transformamos esta forma verbal? Como é que nós passamos esta forma verbal do presente do indicativo para o imperativo? Muito simples. O que nós temos de fazer é substituir a letra O no fim por um E. E neste caso, então, temos ande, que é exatamente a forma do imperativo formal do verbo andar. Entretanto, se quisermos conjugar o verbo ver no imperativo formal, primeiro temos também de o conjugar no presente do indicativo, na primeira pessoa, eu, e temos a forma verbal vejo, isto porque o verbo ver no presente do indicativo é um verbo de conjugação irregular. Então, tal como antes, para transformarmos esta forma verbal numa forma verbal do imperativo, nós temos de retirar a letra O e, neste caso, vamos substituir não por um E, mas antes por um A. Isto porque a regra diz que, no caso dos verbos terminados em AR, nós substituímos o O por um E, exatamente como no caso do verbo andar, mas depois os verbos terminados em ER e IR,
nós substituímos um O por um A. E então, este verbo conjugado no imperativo formal vai ser exatamente qualquer coisa como veja. Então, e se quisermos conjugar o verbo vir, como é que vai ser? Exatamente. Primeiro, conjugamos no presente do indicativo e temos a forma verbal venho, porque neste caso também se trata de um verbo de conjugação irregular no presente do indicativo. Então, e depois, para passar para o imperativo, neste caso, substituímos o O por, exatamente, um A. E então, temos a forma verbal venha no imperativo formal. Então, e agora que já sabemos conjugar os verbos no imperativo formal, como é que vamos fazer para o plural? Que é quando nós queremos dar uma ordem direta a um grupo de pessoas. Neste caso, tudo o que nós temos de fazer é acrescentar um M à forma do imperativo formal. Então, neste caso, ande vai se tornar andem no imperativo plural. Já a forma verbal veja no imperativo formal vai se tornar vejam no imperativo plural. E a forma venha no imperativo formal vai se tornar venham no imperativo plural. E já agora, por que é que nós acrescentamos um M? Porque as formas verbais que nós usamos para vocês terminam muitas vezes exatamente com um M. E agora, repara que as formas verbais do imperativo que eu usei no exemplo inicial, podes verificar exatamente aqui nestes exemplos, como venha ver a minha peça para o imperativo formal e venham ver a minha peça no imperativo plural. Já se eu disser, por exemplo, veja menos televisão e ande mais a pé, então estou também a usar os verbos dos exemplos que nós vimos antes no imperativo formal. Então, e se eu quiser tornar esta frase numa frase em que vou dar esse bom conselho a um grupo de pessoas? Como é que vai ficar a frase? Exatamente. Vejam menos televisão e andem mais a pé. Entretanto, para além do imperativo formal e do imperativo plural, nós temos também outro tipo de imperativo, a que nós chamamos de informal, porque é o tipo de imperativo que nós usamos para dar ordens diretas a pessoas mais próximas de nós. Se quiseres também ficar a conhecer este tipo de imperativo, então vê este vídeo que eu vou também deixar na descrição. E não te vás já embora, porque eu tenho uma informação muito importante para te dar antes do fim deste vídeo, que é exatamente sobre os verbos irregulares no imperativo. Então, no imperativo nós não temos muitos verbos irregulares, temos apenas 4, exatamente os verbos ser, estar, ir e dar. Tu podes já ver em baixo a conjugação a aparecer e vou dar-te só 3 pequenos exemplos com algumas destas formas que tu podes ver aqui. Primeiro, com a forma vá do verbo ir no imperativo formal. Vá escolher uma bebida. Agora, com o verbo ser no imperativo plural, sejam cuidadosos. E finalmente, com o verbo estar no imperativo informal negativo, não estejas triste. E agora que já sabes tudo sobre o imperativo, o que é que tu tens de fazer? Exatamente, praticar, praticar, praticar. Vou deixar-te algumas sugestões de canções que tu podes ouvir para praticar e como é que tu podes usar as canções para aprender. Primeiro, procura a letra e a tradução da letra. É muito importante tu conseguires entender. Depois, vais tentar
identificar as formas do imperativo formal e plural nas letras das canções. Lembro aqui que muitos dos exemplos que eu dou aqui são inspirados nas letras dessas canções, exatamente para te ajudar a tentar perceber onde é que podes encontrar exemplos nessas canções. Depois, se tu ouvires a canção várias vezes, então tu vais memorizar as utilizações e isso vai servir de referência para próximas vezes, e quanto mais referências tu tiveres, melhor e mais vais saber. E por hoje é tudo. Diverte e até à próxima. Tchau!